Boa tarde a todos, né? Para os que não me conhecem, meu nome é José Undário Andrade, eu sou juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e sou coordenador executivo do programa Justiça Escola. O programa Justiça Escola ele já tem aí mais de uma década de existência no tribunal. A gente faz um trabalho voltado para a cidadania, sobretudo embasado em valores da ética, em parceria com escolas públicas no estado do Rio Grande do Norte. Nós já contamos com aproximadamente 40 municípios, né, ou próximo disso, beneficiados pelo programa Justiça Escola. Inclusive o de Natal, onde nós temos uma parceria fantástica com o Departamento de Atenção ao Educando, o DAE, em que eles já obtiveram uma própria autonomia, já que hoje a gente vai falar de autonomia, é, e conduzem o programa, né, Justiça Escola de uma forma muito interessante nas escolas públicas da rede municipal, do município de Natal. Fora Natal, obviamente, como eu já falei, nós temos vários outros municípios e nós temos esse componente da ética muito forte. Esse trabalho que a gente faz com os municípios, em parceria com o Judiciário, em parceria com as secretarias de educação dos municípios, é um trabalho de formação, né, de auxílio na formação dos educadores, em que a gente adotou uma metodologia americana, né, denominada o caráter conta, é uma metodologia científica que foi desenvolvida no estado da Virgínia, e ela veio para o Brasil por meio de uma ONG, inicialmente em Santa Catarina. O Tribunal de Justiça, por nosso intermédio, de outros colegas magistrados, tivemos conhecimento desse trabalho muito interessante, em que a gente faz oficinas com esses educadores e esse trabalho é voltado para que esses valores sejam difundidos em toda a comunidade escolar, envolvendo não apenas a classe discente dos alunos, mas todo o corpo docente, de gestão, de apoio. Ele vai do vigilante da escola à merendeira, passando por professores, diretores, supervisores, coordenadores e alunos. Então, quem conhece o trabalho, tem muita coisa no tribunal, na página do tribunal, quem quiser conhecer, desse trabalho que a gente já faz há alguns anos, do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte, em parcerias com as escolas públicas. E além dessas oficinas formadoras, nós também atuamos com um cronograma de palestras sobre diversos temas, principalmente os temas mais ligados à justiça também, né, conscientização de direitos e deveres, né, meio ambiente, bullying, é, a questão do voto consciente, né, nos anos de eleição e é, vários outros temas, de acordo, às vezes, até com o momento, a gente está com um tema mais forte, violência doméstica, então a gente trabalha naquele ano aquele tema com mais intensidade. Isso tudo tem planejamento, né, já que a gente trabalha, um lado de educação, digamos assim, do tribunal, então tem planejamento, tem execução e tem avaliação dos resultados obtidos. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Eu quero agradecer a presença de todas e de todos aqui na nossa sala do programa Justiça Escola na tarde de hoje. Hoje um dia especial em que a gente vai tratar de uma obra símbolo, né, do professor Paulo Freire. Eu não vou aqui falar, né, numa sala de educadores quem foi Paulo Freire e o que ele representa para a transformação, né, da educação e do pensamento de educar no mundo. Vou deixar isso para os professores. Quero fazer um agradecimento especial, né, ao professor Carlos André Lucena da Cruz, que aceitou de pronto o nosso convite, né? É um prazer, professor, tê-lo aqui.
e ter a oportunidade de conhecer o seu pensamento, né, os seus ensinamentos, e certamente vai ser uma tarde muito prazerosa e produtiva para todos nós. E também ao professor Héberto Olímpico Costa, que é formador do programa Justiça Escola, é professor universitário também, e é formador do programa Justiça Escola, quer dizer, é um professor da casa. Então, Héberto, a primeira licença que eu gostaria de pedir a você, é que, né, por uma questão de gentileza e de elegância, né, nós iniciássemos pelo professor visitante, né, do programa, se a gente puder contar com a sua concordância, e na sequência você fará o seu pronunciamento também. Eu vou passar a palavra para a Adriana fazer uma breve apresentação de um e depois do outro, para os que não conhecem. E na parte final a gente vai inverter. Depois das intervenções da sala e dos debates da sala, a parte final, por 10 minutos, será iniciada pelo professor Héberto e finalizada pelo professor Carlos André. Então, essa foi a proposta que a gente estava debatendo aqui antes do público todo chegar à nossa sala. E, sem mais delongas, né, agradecendo aí a presença de todos, né, vamos, então, aproveitar a tarde de hoje com os ensinamentos dos nossos professores. Passar a palavra para a Adriana. Eu vou ler brevemente o currículo dos professores, né, e dizer que estamos felizes em tê-los aqui hoje. Carlos André Lucena da Cruz é licenciado em Geografia pela UFRN, bacharel em Geografia, UFRN, mestre em Geografia, UFRN, subcoordenador de Gestão de Trabalhos de Educação Permanente, Senta Suas, docente da Faculdade Estácio. O nosso Héberto Olímpico Costa é mestre em Direito Constitucional, bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, pós-graduado em Direito Administrativo e Gestão Pública pela Universidade Potiguar, UNP, Ciências Penais pela Universidade Anhanguera, LFG, Instituto Pan-Americano de Política Criminal, Ciências Criminais pelo Renato Saraiva, Direito Penal e Processo Penal pela Escola Superior Verbo Jurídico, Direitos Humanos pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci, Prevenção e Repressão à Corrupção, Aspectos Teóricos e Práticos pelo Complexo Renato Saraiva, Direitos Políticos e Eleitorais pela Faculdade Ceres. Possui graduação em Comércio Exterior pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte, o IFRN, professor do Centro Universitário FACEX, Unifacex, com atuação nas áreas de Direito Público e Cidadania, e servidor público do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Bem-vindos! Então, feita aí as apresentações, eu passo a palavra, né, como eu já disse inicialmente, ao professor Carlos André, para a sua fala, por 15 minutos iniciais, né, e lembrando a todos, inclusive aos professores e debatedores, que a gente vai se circunscrever, né, a essa obra específica, né, do professor Paulo Freire, a Pedagogia da Autonomia, até porque a gente fala tanto dela nas nossas formações, para os que não sabem, porque a gente trabalha com professores, então a gente debate muito sobre as questões, principalmente do papel ético do professor, do que ele representa para o aluno, do caráter transformador que ele precisa ter e desse estímulo que também ele precisa dar ao educando na sua autoconscientização e no seu autoconhecimento e na sua autoafirmação enquanto ser pensante. É uma obra
de 1996, acredito, a primeira publicação, e praticamente um ano, né, antes do falecimento do professor. Então, é uma obra que ela consolida, não vou deixar para os professores falar, mas ela consolida, né, toda essa trajetória, como eu já disse, de vida, de experiência e de prática do professor Paulo Freire. Na minha opinião, ela é uma obra que ela já traz um pouco que a soma das outras. Então, sem mais, eu passo a palavra, então, por 15 minutos ao professor Carlos André. Professor, mais uma vez, seja bem-vindo aqui ao programa Justiça Escola. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a querida Adriana Pinheiro, doutor Undário, certo? Professor Eberton. Quero dizer a vocês, queridos educadores, que nesse início de fala que é feito, né, recebendo o visitante com toda essa notória cordialidade que é de um freiriano, eu já me sinto em casa, certo? Então, assim, eu me sinto muito à vontade, mas muito mesmo, em falar sobre o professor Paulo Freire, porque a minha apresentação ela não vai durar mais que 1 minuto e meio, certo? Mas eu sou filho de funcionário público, de dona de casa, que criou 4 filhos com um salário mínimo, que foi vendedor, certo? Ali naquela praça do Relógio do Alecrim, que carregou geladeira na cabeça e que acreditou num sonho. Acreditou num sonho que poderia seguir sua vida enquanto educador. E ao longo desse percurso, muita gente disse que eu não ia conseguir, né? E eu persisti e trilhei o meu caminho. Hoje eu sou servidor do Estado do Rio Grande do Norte, estou alocado nas Setas, sou subcoordenador da Gestão Trabalho e Educação Permanente e ministro aulas também na área de Humanas, nas instituições de ensino superior ligado a Estácio, Ponta Negra e Zona Norte. E, assim, fazer um recorte de Paulo Freire, a gente fica com o coração na mão, como o doutor Undário falou, porque se você ama o que você faz, né? Que quem é freiriano, eu chego a dizer em sala de aula, que é dentro de sala de aula que eu me sinto vivo. Quando vocês falam do mestre, a gente fala assim, o ensino remoto, ele é muito frio. Mas vejam só, quando vocês falam em Paulo Freire, aqui, através da tela, eu me arrepio todo. Percebe? Eu busquei fazer um pequeno recorte. Estava conversando com a Adriana antes, justamente nessa questão da ética, né? Fui lá, resgatei um pouco da pedagogia da autonomia, que para mim também, meus queridos educadores, também é uma das obras que eu mais gosto dele. E aí, nós estamos falando entre freirianos. É muito confortável, mas vocês sabem que aqui e acolá, quando a gente vai falar de Paulo Freire, a gente não é bem ouvido, bem interpretado, principalmente porque em diversos trajetos que nós fazemos, nós utilizamos da questão da criticidade. E talvez essa criticidade não seja bem vista. Eu acho que a gente aprende errado o que vem a ser criticidade. Ninguém ensinou para a gente de forma correta? Será que eu não me deparei com um freiriano lá atrás para saber o que é essa criticidade? E na pedagogia da autonomia, naquele fragmento lá, que ele fala ensinar existe ética e estética, é que ele fala, por exemplo, da nossa obrigatoriedade dessa conduta ética. Então, a caminhada freiriana, ela vem nos despertar a criticidade a todo momento, vem, mas ela traz consigo uma leitura de uma conduta ética. Eu devo ser ético quando eu falo o que é ser crítico e o que não é ser crítico, certo? Ao mesmo tempo, né, ele fala da questão de uma postura decente, que nós devemos ser decentes na nossa conduta, no despertar crítico do educando. Então, trabalhar para tornar o sujeito autônomo, crítico, certo? Está atrelado, ao mesmo tempo, a trabalhar sua conduta ética, a sua postura decente.
E o que é que a gente entende por essa postura ética e por essa postura decente? Ele elucida, por exemplo, que nós, enquanto educadores, devemos a todo momento ter cuidado, nos policiar, para que a gente não caia em desvios. Tá? E aí nós podemos ter diversas interpretações do que devam ser esses desvios, né? As tentações que a gente possa ter no trato com o aluno. Então, eu devo despertar criticidade, eu devo trabalhar a questão ética, eu devo trabalhar a questão da decência. E aí, se a gente fosse parar para analisar só o fragmento do que é ética, eu estou aqui em meio a grandes estudiosos, né? E aí a gente poderia ficar até 8 horas da noite só definindo o que é ética. Eu trabalho muito com os meus educandos que a postura ética a ser assumida, por exemplo, é não de invadir o outro. Então, a minha criticidade, a minha autonomia, ela não pode invadir a do outro. Diria mais, né? Ligando a uma questão de humanidade, o que Paulo Freire defende, e que todos nós deveríamos ter isso como premissa, absolutamente todos nós, é que é impossível a gente trabalhar com seres humanos longe do aspecto ético. Mais uma vez, os professores aí com certeza já trabalharam com a disciplina de filosofia nos seus cursos. Quando a gente vai dialogar sobre a ética, tem muito pano para as mangas, né? Ah, Carlos André, então, se o Paulo diz não é possível pensar seres humanos longe da ética ou fora dela. O mestre diz não é possível pensar seres humanos longe da ética, fora dela. É muito complexo de se trabalhar a autonomia e ligar com o ponto de vista ético pelo volume de conceituação que a gente tem sobre o que é ser ético. Eu trabalho muito dentro dessa perspectiva que Carlos André ser ético é não invadir o espaço de Dr. Undário, de Eberton, de Adriana, ou de qualquer um dos outros colegas de sala de aula. Olha só como é forte que ele coloca que estar longe da ética, dentro dessa caminhada de formação da autonomia do sujeito, é uma espécie de transgressão. Então, me pergunto, né? Eu gosto de o professor... Doutor Undário, eu vou chamar o senhor de professor, porque assim, nós somos educadores. Então, o professor Undário falou de gerar questionamentos. Eu gosto de gerar questionamentos. Minhas nobres educadoras, meus nobres educadores, eu digo a todo momento em sala de aula para os meus alunos, vocês estão muito preocupados com o que vai cair na prova, tudo bem, tem o grau para aprovação, mas eu quero que vocês saiam daqui formulando questionamentos inteligentes, perguntas férteis, sabe? As perguntas, elas têm que dar origem a algo bom. Então, será que no nosso processo de ensino-aprendizagem, e aí eu não estou falando, tá, só de escola, até porque Paulo Freire não fala só de escola, certo? Mas será que na nossa caminhada, no nosso processo de ensino e aprendizagem, as pessoas vêm dizendo para a gente lá atrás que estar longe da ética é uma forma de transgressão? Eu deveria ter isso muito claro na minha cabeça, que não ser ético é uma transgressão de Carlos André enquanto ser humano. Certo? Então, dentro dessa perspectiva, como é que se forma esse sujeito autônomo? Como é que se forma esse sujeito autônomo? Via questionamento, como o professor Undário colocou, é uma das premissas.
O ser humano, ele tem que elaborar questionamentos a fim do seu crescimento, a fim de como ele se coloca no mundo. O que é que eu estou fazendo aqui enquanto educador? Eu, Carlos André Lucena da Cruz. O que é que eu devo dar ao mundo, aos meus alunos? Eu tenho isso muito bem claro na minha cabeça, meus queridos. Enquanto freiriano, eu não saio de casa para bater o ponto, agora é ligar o Teams da Microsoft, mas eu não saio para trabalhar, para receber o meu salário. Eu saio para tentar operar mudança positiva na cabeça das pessoas. De perguntar àquele jovem que quer ser assistente social, advogado, pedagogo, psicólogo ou administrador, os cursos que eu ensino, para que você quer ser advogado? Para que você quer ser psicólogo, pedagogo e etc, etc? Então, o sujeito autônomo, ele tem que ter noção do que ele é no mundo e para o mundo. Dentro disso, uma das coisas que são basilares no pensamento freiriano é justamente quando o pensamento freiriano se contrapõe àquela educação formativa de depositar na caixinha, sabe, no vasilhame. Então, olha só, nesse momento vocês não vão perceber, mas eu estou todo arrepiado. Então, transformar a experiência educativa em puro conhecimento técnico, Paulo Freire diz que é amesquinhar, é tornar mesquinho o que há de fundamentalmente humano. Então, se eu tenho 30 alunos numa sala e eu chego lá e só deposito informação para os meus educandos tirar 6, 7, 10, 0, sei lá, eu estou amesquinhando o meu processo de ensino e aprendizagem. Eu não estou ajudando que aquele sujeito seja autônomo. Veja bem, veja bem. Fora dos círculos freirianos, quando a gente vai falar de autonomia e de criticidade, as pessoas têm muita ressalva com isso. Mas vejam bem uma segunda vez. Sempre que eu falo em autonomia, em criticidade, e aí foi como eu interpretei, cada um aqui tem a sua interpretação do mestre, foi trazendo junto a questão da ética, a questão da formação dos valores. Então, eu não prego essa autonomia, essa liberdade de qualquer maneira. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu prego ela ensinando justamente que eu posso ser um sujeito autônomo e que eu posso contribuir de forma positiva no mundo, respeitando o espaço do outro. Olha só que coisa linda. Como é lindo a gente falar sobre Paulo Freire. Uma fala da gente vai concatenando outra ideia. Mais à frente, nesse mesmo fragmento, o que é que ele fala? Os senhores e as senhoras já leram de trás para frente também, que eu sei. Que trabalhar nessa autonomia exige ensinar aceitação. Trabalhar nessa autonomia exige ensinar aceitação. E como o professor Undário falou no início, né, de gerar as perguntas nos educandos, eu jogo isso numa sala de pedagogia, perguntando, meus queridos, vocês visualizam que vocês vivem num mundo de aceitação? E aí começa, né, aquele debate, que é um debate gostoso. Então, nós não vivemos num mundo de aceitação. Nós não vivemos, sabe? E onde é que a gente está errando? Aí a gente vai fazendo um link do início, né, desse fragmento com o meio, com o final, e onde é que a gente está errando? Certo? Então faz parte, por exemplo, desse pensar, quando ele diz que ensinar exige, né, ensinar aceitação, que faz parte a gente tirar do nosso cenário
a gente abolir do nosso cenário qualquer forma de discriminação. E, entre outras coisas, eu gosto muito de usar esse exemplo quando nós estamos em sala, porque os meninos, quando chegam em sala de aula, eles chegam cheio de gás, a minha ideia vale mais do que a sua, e um quer passar por cima do outro, e a gente vai ter que ensinar eles até um aceitar a ideia do outro, que é onde entra uma das partes desse corpo maravilhoso que é a educação freiriana, que é a dialogicidade. Para se construir autonomia, a gente tem que ter base no diálogo. E nós somos tolhidos desse diálogo. Essa semana eu citei em sala uma coisa que a gente aprende lá no senso comum, quando a gente é pequenininho, as pessoas dizem: ei, religião, política e futebol não se discute. Aí você entra em sala, os alunos perguntam para você, né? Professor, qual a sua opinião? Eu digo: meu filho, eu não discuto futebol porque os camaradas não pagam os meus boletos, tá certo? Eu não vou ficar brigando por time de futebol. Mas veja bem, política e religião, você debate com pessoas civilizadas. Você debate porque você aprende. Você não discute com fundamentalistas, nem de um lado, nem de outro. Nem deste, nem deste. Mas política e religião se debate. Porque eu quero aprender a sua construção. Eu olho para a Adriana, para Eberton, certo? E doutor Undário, professor Undário, eu olho e já vejo a formação que eles têm, se eu estiver conversando assim presencialmente. Os professores, eles têm muito disso, né? Eles estão conversando com a pessoa e já estão observando a formação daquela pessoa. Ela pensa isso sobre esse aspecto, sobre isso. Então, a gente tem que parar para pensar que é com base nesse diálogo, inclusive quando eu encontro pessoas que discordam de mim, que eu cresço. Tem uma das coisas que eu gosto mais em Paulo Freire, Carlos André, e talvez não esteja nem nesse fragmento aqui, que eu peguei alguns pontos do fragmento, mas eu vou só fazer um link com outro fragmento lá atrás, que ele diz o seguinte, parece até que eu estou ouvindo ele falando: tenha consciência do seu inacabamento. Nós temos que ter consciência do nosso inacabamento. Eu sou um homem inacabado, eu sou um ser inacabado. Para que os meninos entendam isso em sala de aula, eu digo: ei, vocês não podem ter o complexo da Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, vocês não podem ter isso. Vocês são homens e mulheres em construção. E dentro dessa construção, vocês vão encontrar opiniões contrárias. E vocês devem ter, certo, civilidade para ouvir opiniões contrárias. E aí, né, Carlos André, vai sempre voltando para um outro ponto que o professor fala. Vai sempre voltando para um outro ponto que o professor fala. Se eu quero ser um indivíduo autônomo e ético, eu tenho que ouvir que você discorda de mim. Entendeu? Eu aprendi com a orientadora, uma das minhas orientadoras, João FRN, ela dizia o seguinte: meu filho, eu aceito que absolutamente todo mundo no planeta discorde de mim, mas a pessoa tem que colocar algo no lugar, meu filho. A pessoa não pode dizer: não concordo com o que você está dizendo. E aí, se o professor Undário, o professor Eberton, falasse para mim: Carlos André, eu não concordo com o que você está dizendo nesse momento. Eu disse: pois não, professor, coloque uma proposição para justamente eu pegar a sua proposição com a minha e eu ficar analisando. Eu vou para casa analisando. Eu estou aqui no laboratório, eu vou até em casa dirigindo e analisando. Eu disse: rapaz, aquilo que eu falei, Eberton colocou outro ponto de vista. Eu vou tomar banho, jantar e vou ficar analisando a proposta de Eberton. Certo? Então, esse diálogo que a gente fala de um com o outro, do ser humano com o mundo, já deu meu tempo? Acabou. Então, só fechando aqui, né, essa linha de reflexão, aí eu vou fechar, tudo bem? Só fechando essa linha de reflexão, que justamente esse ensino da autonomia,
ele exige, acima de tudo, uma reflexão crítica sobre a minha prática. Certo? Então, eu tenho que me comportar enquanto cidadão, acima de tudo, se eu defendo autonomia, se eu defendo a caminhada ética, se eu defendo a aceitação do outro, se eu defendo não ter qualquer forma de discriminação, se eu defendo tudo isso, olhem bem, as pessoas olham para mim. E se os meus pares olham para mim, eu tenho que a todo momento fazer uma reflexão crítica sobre a minha postura. E aí onde ele fala lá naquele outro fragmento sobre a praxis, né, que o que eu coloco em prática deve se aproximar do meu diálogo. Muito obrigado, queridos. Quero agradecer, né? Realmente não há palavras, né, aqui que não sejam um obrigado, professor, muito obrigado, né, pelas reflexões trazidas, né, do seu pensamento sobre o tema que a gente está discutindo aqui nesse momento. Eu também estou um pouco emocionado com suas palavras, confesso, pelo que eu penso e por saber que a gente, né, tem muita coisa em comum em relação a essas ideias e a esse modo de ver o mundo. Eu não, sem me alongar mais, eu já passo a palavra para os 15 minutos do professor Herbert. Seja bem-vindo, professor. Então, agradecer realmente o convite da comissão organizadora e vamos tecer alguns comentários. Eu anotei 10 pontos, aqui 10 tópicos da obra do professor Paulo Freire, para nós tecermos algumas discussões. Então, o livrinho é este aqui, Pedagogia da Autonomia, Saberes Necessários. É um livro de bolso, sempre eu carrego, sempre eu estou lendo, relendo, inclusive reli até para a nossa conversa da aula de hoje. Para quem inicia, tem também esse livro da Brasiliense, sobre o método. Então, Paulo Freire é um método, o número 38 da Brasiliense, trata de uma forma bem didática, muito utilizada nos cursos de educação, sobre o método professor Paulo Freire. Em tempo de pandemia, o Instituto Paulo Freire fez uma pós-graduação recente agora sobre o método Paulo Freire em tempos de fake news. E essa pós-graduação teve uma culminância de 43 artigos, com diversos pesquisadores da metodologia Paulo Freire, com diversas áreas do conhecimento, das ciências sociais, ciências da saúde, muito relevante para um aprofundamento e maturidade intelectual sobre o pensamento do professor Paulo Freire. Ok? Então, foi essas 3 obras que foram o nosso resgate teórico. Hoje, dia 10, dia 8, foi o Dia Nacional Mundial da Alfabetização, e falar sobre educação e alfabetização não dá para falar, não pode se ocultar em falar de Paulo Freire. Segundo ele, educar é um ato de amor, mas também é profissão. Necessita ser reconhecido, remunerado, com dignidade. E por ser um ato de amor, é também um ato de coragem. Então, reproduzir inicialmente o pensamento de Paulo Freire. Educação é um ato de amor, por isso, um ato de coragem. Então, se faz necessário pensar a educação enquanto política pública, enquanto colocar a educação como caráter de prioridade. Já diria Darcy Ribeiro na década de 80. Se deixarmos de investir em educação, vamos ter que investir em presídio. Já entendendo o fenômeno social da macrocriminalidade associada à não função da prevenção baseada na educação, né? Então, em cenário de pandemia, de instabilidade, de incerteza, que a educação, sobretudo o setor privado, vira comércio, vira uma commodity, operacionalizada em bolsas de valores, se faz necessário que nós, enquanto educador, enquanto formador, enquanto aprendente, já diria o professor Cortella, que para ser, antes de ser um educador, tem que ser um bom aprendedor. É fazer essas interfaces entre o lado prático, o lado teórico e essas nuances, né? Tem uma pesquisa ontem na CNN que 72% dos professores no Brasil estão doentes, com ansiedade, com depressão,
com diversos distúrbios socioocupacionais, que já existia, mas, sobretudo, agravado nesse período. Quando se fala em Paulo Freire, não é só um pensador, um educador, é um método que começou no Brasil e se expandiu durante todo o mundo. Paulo Freire viveu por 76 anos, morreu em 1927, e é um orgulho o Brasil ter um educador com representatividade, com mais de 41 títulos, doutor, honoris causas, cátedra obrigatória em Harvard, Oxford, Cambridge. Então, vê muitas vezes pessoas criticando o método Paulo Freire ou criticando uma visão política de Paulo Freire e muitas vezes desconhece toda a trajetória e todo o seu trabalho. Em 2012, foi sancionada a Lei 12.612/2012, que reconhece a Paulo Freire como patrono da educação brasileira. Quero tirar esse título, mas por caráter legislativo, esse título ainda é do professor Paulo Freire, dado o seu trabalho na área da educação. Então, de uma maneira bem objetiva, o tempo passa, eu tracei aqui 10 pontos da obra do professor Paulo Freire, sobre o método Paulo Freire, sobre inerente à educação. A educação, ele usa o termo alfabetização, mas aqui nos apropriado do termo educação, de dentro para fora, ou seja, educação fora da caixa, através do seu próprio trabalho. Então, é trazer os elementos do dia a dia. O trabalho no ensino superior já há 15 anos, mais de 15 anos, há algum tempo, e muitas vezes trabalho com pessoas que trabalham o dia todo e vão à noite estudar. Então, tenho que trazer elementos da realidade, do dia a dia. Histórias, conversas, rezas, músicas, como diria Rubem Alves, é provocar espanto, provocar encantamento. Isso já é defendido nas primeiras premissas do método Paulo Freire. A educação, o método de Paulo Freire, construi na base do diálogo. Primeiro dia de aula, como eu me apresento como eu sou o principal aprendiz. Eu que sei menos na turma. Porque quando abro que eu sei menos da turma, não sou aquele professor enciclopédico, eu estou aberto a aprender, aberto a conduzir um diálogo. Na nossa formação, nós vemos, sobretudo, a formação jurídica, aquele professor orador. Na UFRN tinha um púlpito, ainda tem, né? O professor estava acima do aluno, muitas vezes abria um livro e fazia aquele discurso como estivesse no púlpito de um tribunal. Realmente era encantador, gostava daquilo. Mas a educação que motiva, a educação necessita de interação. Ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. Educação é um processo dialógico. Já diria Aristóteles que o homem é um animal político. Então, educar necessita de uma construção. Falo que a educação é uma via de mão dupla. Quem ensina, aprende. Quem aprende, ensina. A função do professor hoje é um facilitador. Nós temos a tecnologia, a próprio processo de geração de produção do conhecimento, de renovação do conhecimento é muito dinâmico. Hoje, em uma sala, eu tenho pessoas de várias gerações, da geração X, eu tenho um aluno de 73 anos, alunos de 16, que tem experiências, vivências, objetivos, forma de aprender, de se relacionar, de interagir diferente. E precisamos, com empatia, com humildade, simplicidade, identificar quais são os anseios, os objetivos de cada aluno. Educação, segundo Paulo Freire, é uma espécie, uma tarefa de troca. Por ser troca, algo comutativo, não se pode ser feito de uma forma isolada. Requer interação. E trazer a interação por diversos elementos lúdicos. Reza, música, conversa, ciclos de conversa, práticas comunitárias, práticas extensionistas, e que os gestores sempre falam, professor, qual o produto da sua disciplina, o que oferece, qual a culminância. Então, além das metodologias ativas, que é o fetiche do momento, precisamos ter um produto, uma conclusão, uma consumação de todo aquele processo. De lado a lado se ensina e de lado a lado se aprende, palavras de Paulo Freire. Todas as situações do dia, quer sejam situações mais críticas, as situações mais emocionais. Terça-feira, antes de ontem à noite, eu preparei um aula sobre casamento, direito de família. Então, além da parte técnica, dogmática, doutrina, legislação, jurisprudência, exercício, fechar com revisão,
é interessante trazer alguns elementos. Começa com uma música de casamento, imagem de casamento, que alguém sugestione aquele tema e uma experiência vivida. Um aluno falou, professor, estou lembrando do dia que eu me casei. Professor, quero me casar. Professor, me separei em plena pandemia. Então, além da parte técnica, eu tenho que trazer parte também sistêmica. O ser humano é sistêmico e trabalhamos com emoções positivas ou negativas, mas precisamos envolver o educando, o aprendente e nós, enquanto aprendedor também, nesse processo de troca, ok? Então, todas as situações de vida e trabalho podem e devem ser exploradas. Educação é uma prática de liberdade, é um grito de liberdade, é um grito de autonomia. Por isso o título da obra, Pedagogia da Autonomia. Eu me sinto gente quando estou em sala de aula. É profissão, é trabalho. Eu tenho 24 horas de relógio sentado, olhando para a câmera como estou agora, falando, interagindo. Fora disso, tem outras horas com o trabalho de preparação da aula, com revisões, né, com esse atendimento, nesse momento de tanta estabilidade. Muitas vezes o aluno quer um contato, quer um abraço, quer um olhar, quer conversar, eles entram cedo, às vezes 40 minutos, uma hora antes. Alguma dúvida? Não, professor, eu quero só conversar com você, quero falar com você, escutar você. Então, há muitas vezes, essa necessidade de interação, de troca. Precisamos, nesses momentos contemporâneos, ajustar o método. Inovar, criar, recriar, reinventar a educação. Conversei com algumas pessoas da educação comunitária, Maria Tereza Oliveira, dentre tantas outras, que entendem e são até mais qualificadas sobre o método Paulo Freire, estudaram durante toda a sua vida, no exercício teoria e prática, e o grande ódio do momento é uma reinvenção ou readaptação ao método Paulo Freire, sobretudo nesse momento de aulas remotas. O método freiriano é um instrumento de preparação para uma tarefa coletiva de construção ou reconstrução da sociedade. Por isso que o método Paulo Freire é tão, muitas vezes, discriminado ou visto como uma conotação pejorativa pelas classes dominantes. Porque ele prega uma ruptura. É um projeto político, pedagógico, revolucionário, de autonomia, de tornar o cidadão autônomo, sujeito, pensante, ok? Já na lista da finalização, eu vou fazer uma abordagem aqui sobre a ética. Ensinar existe estética e ética, bem na complementação do professor Carlos André. Essa promoção da ingenuidade, a criticidade, não deve ser feita distante de uma valorosa formação ética. Sempre eu escutei uma vez uma frase de Aristóteles que diz que o produto da educação, os frutos da educação são bons, são frutíferos, contudo as raízes são amargas. E nós não estamos vendendo a ideia que para o resultado ser bom, o processo tem que ser amargo. Que educar é algo tenso, que educar, que a arte de se preparar, de se dedicar, de trabalhar é algo penoso, castigo. O menino está fazendo travessura, vai para o quarto estudar, castigo. Mas o processo também pode ser algo prazeroso. Como o professor Paulo Freire fala, tem que estar presente docência e boniteza e beleza e estética. Essa própria ideia do fascínio, da sedução, do encantamento. Estava lembrando hoje que a primeira aula que eu tive na UFRN foi com o professor, hoje ministro, Marcelo Navarro Ribeiro Dantas, que além da parte técnica, era um deleite. Sentar e escutar a aula, o aprendizado. O discurso carreado de estética, de beleza, de boniteza, como diria o professor Paulo Freire. A prática educativa é um instrumento rigoroso de decência. Aqui o método Paulo Freire não fala nesse puritanismo, nem esse moralismo, falso moralismo tão presente nos discursos conservadores atuais. Está falando que a prática docente requer integridade. A prática docente requer coerência. Se eu, enquanto professor, cobro rigor, cobro zelo, cuidado, comprometimento, tem que dar o exemplo. A palavra convence, o exemplo carrega.
E eu, infelizmente, muitas vezes chego na sala dos professores e me deparo com o professor falando mal de turma e falando mal de aluno. Então, eu fico realmente muito preocupado e triste com isso, porque todos nós fazemos parte de um processo de ensino-aprendizagem. Se a turma não vai bem, eu também tenho uma responsabilidade sobre isso. Se a turma não vai bem, eu também tenho uma parte. Eu estou lá para colaborar, para facilitar. Eu sou agente dessa mudança e sou um dos responsáveis por esse êxito ou inêxito. Já avançando, Adriana, saber que o educando é um ser histórico-social. Se for para a filosofia, é um animal político, capaz de comparar. Então, o aluno, ele compara você hoje com você ontem, compara o professor A com o professor B, ele valora, faz juízo de valores, é um sujeito crítico, de intervir, de escolher, de decidir. Então, muitas vezes hoje, o que os professores relatam, inclusive no doutorado, é que o aluno liga o computador, desativa a câmera e o microfone e vai dormir. E o professor está lá falando sozinho. Isso no doutorado, ok? Então, se ele escolhe, rompe, decide, o aluno, o educando, é sobretudo um ser ético. E nós, educadores, também temos que desenvolver esta consciência ética, bem ao encontro da metodologia do Caráter Conta. Transformar a experiência educativa em puro treinamento técnico, dogmático, é amesquinhar o que há mais de fundamento, mais importante no fundamento educativo, que é o caráter formador. Quando eu trabalho a disciplina ética, eu trabalho no Clube do Imperador, que discute as ideias de escolarização e educação. E qual é o papel do professor, do facilitador? É escolarizar com conteúdos técnicos, ok? Só um minutinho, ou com formação de valores, é isso? Então, educação é sobretudo um ato de formar, teoria sem prática não é efetividade, como a prática sem teoria, o que ele fala, a praxe, e devemos ensinar e aprender com alegria, com boniteza, com beleza e com estética, ok? Então, encerre esse primeiro momento. É brilhante, como sempre, né? Inclusive, muito feliz aqui, né, por outras perspectivas, né? Outras que eu digo, diferentes no sentido do direcionamento, mas convergentes, né, no pensamento, com as ideias do professor Carlos André, e com as ideias das pessoas que acreditam, né, né, nesse processo transformador, né, por meio da educação. Nós teremos agora, nesses próximos 15 minutos, a participação da sala, como eu disse inicialmente, como o tema é extremamente palpitante e seria muito interessante que a gente tivesse espaço realmente para todos se pronunciarem. Então, assim, eu priorizaria os colegas que tivessem indagações, né, a perguntas, né, que pudessem fazer de forma objetiva, né, para a gente, por conta do tempo, né? Esses eventos têm essa coisa da gente fica muito premido pelo tempo, infelizmente. Estou vendo aqui um pedido de Ana Lúcia já. Ana Lúcia, eu sou gestora de escola e a minha intervenção é mais para agradecer esse momento aí muito interessante que o professor Everton Costa colocou, né? Mas, assim, no sentido de agradecer pelas brilhantes palavras dele, que a gente que está na escola, a gente está precisando desses comentários, de ouvir as pessoas, o que pensam sobre essa questão, nesse momento que a gente está passando de pandemia. É mais para agradecer, as belas palavras dele. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Nós que agradecemos aqui em nome do programa Justiça Escola. Mais alguém da sala com alguma intervenção, alguma pergunta para os professores aqui? Boa tarde. Boa tarde. Desde já também parabéns pelas explanações.
Eu sou coordenadora da Escola Municipal Professora Noilde Ramalho, na comunidade da África, e tivemos já a felicidade de participar do programa do Caráter Conta. Eu estava em sala na época que foi desenvolvido, e realmente um programa de muita valia, né, para a sociedade, para a formação dos educadores, dos alunos como um todo. E a minha pergunta hoje, enquanto coordenadora, reconhecendo o valor do programa, que tem tudo a ver, né, para que a gente possa desenvolver realmente as ideias de Paulo Freire, né, tem toda uma associação, queremos construir e oferecer, né, aos alunos. Eu pergunto a vocês, do Caráter Conta, né, da Justiça Escola, né, que é quem é responsável pelo programa, né, do Caráter Conta. O Caráter Conta abrange aos pais, a comunidade escolar como um todo, ou somente mais os que estão dentro da escola? Isso é uma pergunta que eu gostaria de saber, porque eu vejo muita necessidade de que a nossa comunidade como um todo, ela seja contemplada, porque eu acredito que os alunos, eles são um pedacinho, né, do todo, né? E que se a gente não consegue fazer com que isso seja amplamente divulgado, trabalhado, existe aquelas lacunas que a gente sabe e se torna mais difícil chegar até eles, né? Então, assim, existe proposta para que isso chegue aos pais também, informação? Eu vou falar pelo programa, né? Se Paulo e a Adriana, na sequência, quiserem também se pronunciar, ou qualquer um dos outros formadores aqui presentes, né? Tem vários formadores na sala. O programa ele foi desenvolvido e pensado, como eu falei no início, na apresentação, ele realiza oficinas em que são discutidos e debatidos esses 6 pilares do caráter, da metodologia científica, né? Aqueles que a gente já conhece: zelo, respeito, senso de justiça, cidadania, responsabilidade. E essas oficinas, elas são voltadas pelo programa Justiça Escola inicialmente para os educadores. Qual é o propósito do programa? É que esses educadores, através do protagonismo que ele tem nas próprias escolas e nas comunidades onde as escolas atuam, esses próprios educadores possam disseminar essas práticas e essas discussões sobre esses valores éticos que são tratados em sala de aula. A partir nós até pelas limitações de tempo e de pessoal, a equipe do Tribunal de Justiça, né, vinculada ao NAPS, que é o núcleo, né, dos programas sociais e das ações, né, e dos programas socioambientais, a equipe de Justiça Escola, os convênios que são firmados com as secretarias de educação são para oficinas diretamente com os educadores. Inclusive, a gente não consegue, em alguns municípios, dado o número de professores que a gente tem, a gente não consegue, às vezes, até abranger todos, e a gente pede para que aqueles que têm a oportunidade de conhecer a metodologia, de participar das oficinas, eles façam esse processo de multiplicação, porque o objetivo da prática do Caráter Conta, né, sair do plano dialógico e do plano de discussão para práticas efetivas no ambiente escolar, ele só vai ter sentido se isso for refletido em toda a comunidade no qual ele está inserido. Inicialmente na própria comunidade escolar, como eu já falei, envolvendo, né, direção, coordenação, auxiliares de secretaria de escola, todo aquele pessoal que também está na educação, mas que não está em regência, né, em sala de aula, que eles possam também participar, porque são práticas dentro daqueles valores que são discutidos,
que precisam ser exercidos em todo o ambiente escolar. E no objetivo maior do programa é que essas práticas, através dos alunos e dos próprios educadores, também cheguem às famílias e às comunidades, mesmo a gente sabendo das dificuldades que isso possa acontecer. Então, assim, é uma transformação que a gente não consegue fazer com a plenitude diretamente na comunidade, dada essa estrutura, né, que a gente tem limitada de pessoal, de tempo e de demanda. A gente recebe inúmeros pedidos, né, são convênios que são feitos diretamente do Poder Judiciário, de vários municípios, e a gente sai fazendo essas seleções por critérios absolutamente técnicos, daqueles que ainda não foram contemplados, daqueles mais carentes. Então, nós já fomos para municípios que têm 3.000, 4.000 habitantes, porque a gente acha que a gente precisa chegar lá. Nós vamos a gente vai para municípios próximos a Natal, e a gente vai para municípios no extremo do estado também, porque a gente acha que a gente também tem que ir para as micro-regiões mais distantes. Então, assim, mas a gente não tem uma estrutura de atuar nas comunidades. Isso, a proposta do nosso trabalho é um trabalho diretamente feito com os educadores, e que, em decorrência desse trabalho, que eles possam fazer essas multiplicações nos seus municípios, nos seus ambientes. Então, não sei se Paulo ou Adriana teria algo a acrescentar. Eu queria provocar Heberton e o professor, aproveitando, né, me deram o microfone, né, correram um risco enorme, não os professores, eu digo a sala toda, né, porque eu já gosto de falar e de falar de educação, que é uma coisa que eu, né, quando o professor perguntou se poderia me chamar de professor, eu, só um esclarecimento, eu sempre peço que as pessoas me chamem de professor, se eu não estiver no ambiente do fórum ou de sala de audiência. Então, assim, porque pela minha experiência, pela minha formação e pelo meu vínculo também de sala de aula, né? Eu me formei em 95 e desde 96 que eu também estou em sala de aula. Então, é uma coisa... Eu digo que o maior elogio que a gente, o melhor pronome de tratamento que alguém pode ter na vida é ser chamado de professor. Então, assim, eu me sinto extremamente elogiado quando alguém me aborda na rua, na corrida, no parque, na academia, no supermercado, em qualquer ambiente social, que alguém me chama de professor, assim, eu ganho o dia com esse vocativo, né? Bom, a pergunta que eu ia fazer é o seguinte: a gente falando da pedagogia da autonomia, não é bem uma pergunta, é uma provocação para ouvir a opinião de vocês. No programa Justiça Escola, a gente teve uma preocupação desde o início de separar um pouco o tema da pedagogia do tema da andragogia, né? Que é a educação de adultos. Essa questão da andragogia, ela surge de forma mais afirmativa, digamos assim, né, no início dos anos 70, né, por um norte-americano que consagra isso, mais voltado para a formação até mesmo de treinamento profissional. E quando a gente vai olhar a principiologia da andragogia, ela, na verdade, ela está no pensamento freiriano, né? Quer dizer, ela é toda embasada no pensamento freiriano, porque ela vai tratar de autonomia, ela vai tratar de conhecer o outro pelas experiências, né? Como, pela vivência que o outro traz, né? Pela abertura para o processo de aprendizagem, que é muito... que nasce a partir de que forma eu abordo esse processo, isso é freiriano, né? A própria aplicação da aprendizagem para que ela realmente seja bela, para que ela seja prazerosa, para que ela não seja um ônus ou um castigo, como o professor Heberto bem colocou, né? Para que essa motivação para aprender ela seja uma constante. Isso eu estou falando de princípios da
do método andragógico, que na verdade tem muito, né, tem toda essa base, né, esses 5 princípios que eu elenquei aqui, eles têm essa base no pensamento freiriano de identidade do outro, né, de respeito ao que o outro pensa, de aprender com o outro. E eu queria ouvir os dois. Eu vou começar aqui com o professor Everton falou agora, vou começar aqui com o professor Carlos André, né, sobre essa minha provocação, né, Paulo Freire e esse pensamento da andragogia do norte-americano Malcolm Knowles. Então eu passo ao professor Carlos André. Professor, eu também visualizo, né? Eu também visualizo. E como eu falei naquele momento, como eu elucidei, que nós fazemos muito uma autocrítica, a gente faz muito um mergulho para dentro de nós, para ver como a gente está pautando o nosso pensamento e a nossa ação. E eu já parei, inclusive, para pensar se eu estava sendo induzido a pensar isso por eu ser tão freiriano, sabe? E com muita reflexão, eu cheguei à conclusão que sim, porque partindo do pressuposto que norteia, se eu estou trabalhando com norteamento e não com depósito, você percebe? Então, aí o professor Undário pode dizer, Carlos André, então tu vê Paulo Freire em quase tudo. Assim, quando eu leio autores e teorias que não são de depositar no vasilhame, certo? Que são de nortear, eu vejo similitudes. A minha geografia é a geografia de Milton Santos, a minha antropologia é a antropologia de Darcy Ribeiro, a minha sociologia é de Florestan Fernandes, a minha ética é de Leonardo Boff. Então, eu poderia estabelecer um quadro assim e a gente brincar que a gente fazia na escola, união e interseção, e achar uma interseção de todos esses pensadores. Então, partindo do pressuposto que eu vejo norteamento, eu encontro similaridades, sim. Professor Everton. Então, a questão da educação de adultos, né? Então, trago para a minha realidade. Hoje eu leciono na graduação e pós-graduação, são adultos. Os adultos são mais críticos, né? Eles são mais seletivos, exercem esse poder de escolha, de decidir, e muitas vezes vão até para o embate expondo, que é realmente uma explicação racional e lógica sobre a sua fundamentação. É isso que você está realmente fundamentando. Mas estou quero compartilhar até uma experiência com os senhores, né? Eu comecei a dar aula com 19 anos, acabei de sair da graduação, já estava dando aula com 19, tinha aluno com 80, então, em uma turma também com aluno com 16. Então, essa diferença, diferentes concepções de ensinar, aprender, e fiquei muitas vezes assustado como tinha alguém, eu era professor da formação técnica, o curso de administração também minha formação, os 3 primeiros anos era aquela formação geral, o último ano eram disciplinas técnicas e eu entrei para dar disciplinas técnicas no último ano. Muitas vezes o aluno passava o último ano todo realmente comigo, tinha essa cobrança da formação técnica até tecnicista, e eu ficava muitas vezes assustado como eu tinha um aluno concluinte de um curso com deficiências no processo de cognição, de aprendizagem e até alfabetização também. Então, aquilo muitas vezes era um assustador, foi um choque, e que eu realmente precisei muitas vezes amadurecer e até estudar, que dá aulas para aquela mocinha cheirosa que senta na primeira fila, simpática, a primeira a chegar, que entrega os trabalhos todos em pontuais, que muitas vezes ajuda o professor na aula, é fácil. Agora, muitas vezes, ministrar uma aula para aqueles alunos do banco dos fundos, que geram, muitas vezes, dificuldade no processo de aprendizagem, com diversos problemas. Um grande fator que vem agora é a questão do luto. Então, muitas vezes, quando eu voltei agora da aula em agosto, que nós reencontramos alunos, muitos alunos compartilharam a própria ideia de perda de familiares.
Então, a própria ideia do luto. Então, a inteligência emocional para também trabalhar essas variáveis. Então, a andragogia, no sentido, respondendo à pergunta, no sentido de aperfeiçoar técnicas. Em semestre ímpar, eu oriento, tive 12 orientantes no primeiro semestre. Trabalho os professores de excelência, muitos com publicação que vira livro. Semestre par, 2020.2, aí chegam para mim aqueles alunos da dependência, que já vêm de outros colegas, que já têm a mágoa de uma reprovação anterior, aqueles ditos problemáticos. E como desenvolver um aperfeiçoamento de um trabalho científico, de um processo de ensino-aprendizagem, de troca de experiências educativas. E muitas vezes esse trabalho com a turma dos bancos, dos fundos, muitas vezes traz resultados mais prazerosos, com mais excelência técnica e boniteza, muitas vezes, de que aquele trabalho que inicialmente nós temos a noção que seria um trabalho mais fácil. Então, requer aperfeiçoamento, requer reinvenção de métodos e estratégias, ok? Vamos continuar aqui as provocações. O professor Carlos André, ele falou bastante, né, da questão ética, né, no pensamento freiriano, deu ênfase a esse ponto, e eu vou devolver essa expressão que eu não, porque eu acho esse ponto interessante. Quer dizer, quando ele fala que você não pode, né, ensinar alguém a ser aquilo que você não é, né? Então, assim, isso é muito forte, isso é muito forte. Eu percebi isso desde quando a gente começou o programa Justiça Escola, né? Essa frase eu marquei, né, na obra, e então, assim, e a gente chegou a debater isso em alguns momentos com os formadores, da importância desse caráter ético no formador, no educador, até para que eu passe ao educando não só a questão da credibilidade, mas vou usar a palavra de Everton, do exemplo, né? Então, assim, eu gostaria de ouvir um pouco mais de vocês sobre esse ponto especificamente, de você, quando ele, quer dizer, quando o professor diz que a gente não pode exigir do outro aquilo que a gente não é, né? Quer dizer, quando eu não posso ensinar o outro a ser aquilo que eu não sou, né? Então, aqui passa né, de uma forma muito preenche toda essa, talvez sintetiza muito dessa ideia da ética no pensamento, né, do professor Paulo Freire. Então, agora eu vou começar pelo professor Carlos André, também porque o professor Everton acabou de falar. Professor, por favor. Um dos cursos que eu trabalho é o curso de pedagogia, mais diretamente na formação desses novos educadores que estão entrando aí no mercado. Dentre as disciplinas que eu trabalho é a avaliação da aprendizagem. E aí a gente teoriza muito sobre tudo isso, inclusive do ponto de vista ético, né, de qual a nossa postura, como é a nossa didática, como é o nosso avaliar. E aí tem uma coisa que eu digo para os educandos, que brevemente serão educadores e educandos ao mesmo tempo, que nós somos os dois, que eles devem compor a sua persona, né? Eles devem compor o seu modelo de educador, certo? E eu digo muito, observando todos os mestres que a gente tem, e aí os nossos mestres não são necessariamente só os nossos professores, mas os nossos alunos também. E o que é que a gente pode tirar de cada um para compor a nossa ética? O que é esse ser ético para Carlos André? Educar é, acima de tudo, um ato humano. Educar é humanidade. Educar é humanidade.
brincando, né? Você vê Paulo Freire de um monte de coisa, quando Carl Jung diz, ao tocar outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana, não é? Domine todas as técnicas, mas ao tocar uma outra alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Aí eu disse, mas olha, Jung conversou com Freire, porque Freire diz o seguinte, a afetividade não se dá em separado da rigorosidade metódica. Né? Então, eu tenho que ter um rigor metódico na formação dessa ética, mas eu tenho que ser afetivo. E quando eu sou afetivo, eu estou falando que eu sou humano. Nós, professores, passamos por alguns testes na vida, e esses testes eles servem para que a gente possa avaliar o nosso trabalho, de como está. Né? Nós estamos teorizando aqui que os nossos alunos nos observam, sim, no que a gente fala e como a gente se comporta. E nós temos alguns testes. Os professores que estão dando aula aí no ensino remoto, que estão com as suas salas lotadas, eles fazem uma reflexão porque as suas salas estão lotadas e porque de colega X não dá a metade da turma. Quem dá aula na segunda-feira nos primeiros horários da manhã e na sexta-feira nos últimos da noite, ou seja, eu estou só falando de alguns testes em que a gente olha se o nosso trabalho está puxando os nossos alunos para perto ou não. Então, essa construção ética para mim, professor Dário, professor Eberton, Adriana e todos os demais, acima de tudo, assumir a minha condição humana. Assumir a condição humana é um comportamento ético. Meu Deus! Às vezes eu não entendo como as pessoas conseguem demonizar o pensamento de Paulo Freire. Quando eu coloco algumas premissas para fora e eu pergunto, é verdade que você não concorda com isso? Né? Com alguns dos nossos pares na academia, que eles têm o direito de não concordar. Isso é ciência. Então, assim, eles não concordam. E eu digo, é verdade que a gente prega um movimento dialético. A gente prega o diálogo entre os pares. Nós pregamos o fazer e o pensar sobre o fazer. Nós pregamos ao mesmo tempo no rigor metódico, né, de fazer o correto, de ter um método, mas nós pregamos a afetividade. E a afetividade não é ser o professor bobão da sala, palhaço que vai ser brincadeira, não. Que não é o ser palhaço. A afetividade é você ter alunas que foram violentadas e que procuram você para conversar. E você manda procurar ajuda profissional porque você é o professor dela e você agradece pela confiança. Sabe? É você ter aluno que assume a condição sexual dele em sala de aula e diz, minha família não me aceita, professor, converse comigo. Então, talvez esse fazer ético, para mim, ele se aproxima muito da gente. Ah, Carlos André, mas isso é uma lógica. Pois é uma lógica, mas às vezes eu olho para o mundo e parece que o mundo está se desumanizando. Entendeu? É ter bem claro nesse ético, e aí o professor Eberton relembrou, parafraseou o professor Paulo Freire, quando disse, ninguém educa ninguém, ninguém educa sozinho, nós nos educamos em comunhão mediatizados pelo mundo. Então, ser ético é aceitar a posição do mundo, é aceitar a posição do outro. A gente passa 2 aulas de 50 minutos em filosofia da ciência, e os meninos, quando vão discutir ética, nós construímos lá uns 100 posicionamentos diferentes. E eu tento colocar para eles que mesmo tendo 10 éticas diferentes nessa sala, a sua ética não pode invadir a minha ética de forma discriminatória, a sua ética não pode me ofender. O seu comportamento ético tem que me tocar enquanto ser humano. Para mim, ética está próximo disso. Professor Everton. Algumas provocações, eu acho que a diversidade e o debate é uma riqueza. Ainda bem que pensamos diferente, eu sempre digo, é importante pensar diferente,
que a partir do pensar diferente, provocamos o debate, a interação, a aula fica mais crítica, fica mais gostosa, mais interativa. Mas eu trago alguns pontos que eu passo assim, né? Até pela minha formação também, eu terminei a faculdade, uma graduação em 2005, outra em 2008, e se entendia que o conhecimento era o que uma geração passava conhecimento para outra, como algo pronto, acabado e única verdade. Hoje, o que foi transmitido perdeu sentido, porque o saber necessita ser aprendido, reaprendido, reinventado e reinterpretado dentro de um contexto. E cabe ao sujeito ético entender esse contexto. Quando o professor falou sobre coerência, professor Undário, coerência, integridade, esse poder de você decidir, de fazer apreciação de valores. Então, eu sempre procuro, nas minhas aulas, deixar realmente o aluno livre, com autonomia. Sempre falo que aquele posicionamento pode ser o majoritário, mas não é o único. Pensamos e problematizamos e valorizamos a diversidade, a oposição de ideias, o pensamento que a sala é algo democrático, preconizado pela liberdade, que possa conviver com ideias, sempre reproduzo o pensamento de Voltaire, posso discordar até a morte do que dizes, posso discordar do que diz, mas defenderei até a morte do direito de dizê-las. Então, traduz a ideia que a educação é esse processo dialógico e com sinceridade. Um tema que eu estou vendo hoje, que a gente se enfrentava nas aulas presenciais, era as alunos de aulas gravadas. Então, muitas vezes, quando ele dá aula, tinha um aparato de celular, de microfone, de gravador ao lado. E muitos professores não concordavam com aquela prática. Em algumas instituições, existia até uma norma vedando ou proibindo esse ato. E com as aulas remotas, hoje, até para uma exigência do MEC, enquanto ministério, é que as aulas sejam gravadas. Então, muitas vezes, algumas pessoas perguntando, questionando, enfrentamos para as aulas gravadas. Se você realmente é ético, faz o trabalho com empatia, com sinceridade, dentro dos preceitos do projeto político, ético, pedagógico, realmente da profissão, você é livre. Pode ser que você pronuncie algo, fale algo que alguém não entenda, ou entenda aquela parte como fora do contexto, e suscite debate, mas valorizamos o debate. Em uma democracia se preconiza a diversidade e o debate, que não é embate. Muitas vezes o professor tem que ter autoridade, que não é autoritarismo, e dentro desse contexto, somos seres diferentes, aprendemos de forma diferentes, e ainda bem que somos, pensamos, sentimos de forma diferente. Essa é a riqueza do processo da educação. Educação continuada. E precisamos hoje pensar em novas estratégias de adaptação. Isso, uma demanda que eu sempre tenho das instituições é sobre motivação na atividade docente, em toda a semana pedagógica, em todo o ensino, me chamam para a mesa redonda sobre esse sentido. Então, muitas pessoas hoje, educadores, se sentem desmotivados, e isso também é uma reafirmação do projeto ético, que é individual, trabalhar ou ser feliz ou trabalhar, como trabalhar e ser feliz, e é uma ideia do momento. Eu vivo hoje, preciso ser feliz hoje, escolho ser ético hoje. Claro que eu não sou este ser maravilhoso 100%, mas é um projeto de construção. Eu me aprimoro, eu erro, como o professor bem falou, e muito feliz, eu sou humano. Então, se eu sou humano, eu sou passivo de erro, mas estou em constante processo de imitação e de aprendizado. Ok? Ok, professor. Eu estou tentando aqui administrar o nosso tempo, né? Pelos meus cálculos aqui, a gente está chegando né? Como eu falei, né? O tema é muito interessante, né? Esse debate é muito palpitante, porque a gente vai se descobrindo e vai vendo as diferentes formas de ver, às vezes até, né, são lentes diferentes de ver talvez até uma mesma realidade,
ou de ver realidades diferentes num ponto em comum, e isso é muito enriquecedor. Essa questão, eu estou premido aqui pelo tempo, né? Eu acredito que a gente não eu vou dar rapidamente, né, 1 minuto a cada um dos professores para suas palavras finais, né? Vou começando aqui pelo professor Carlos, né? Na sequência, o professor Everton acabou de falar, 1 minuto mesmo, e ao final eu também faço os meus agradecimentos, mas nós estamos aqui, né, com o tempo, e que a gente possa, já que o assunto é tão interessante, não só discutir outras ideias, né, do professor Paulo Freire, é o mundo, né, como a gente sabe, ou de outros pensadores, outros temas também ligados ao processo de educação, que tem tudo a ver com esse braço do Tribunal de Justiça do Programa Justiça Escola, né? Voltado para a reflexão, para o pensamento, para as pautas da ética, principalmente. Então, eu passo a palavra para o professor Carlos André, 1 minuto para suas palavras finais aí, da sua participação aqui hoje no Programa Justiça Escola do Tribunal de Justiça. Com a palavra, professor. Falar bem rapidinho mesmo, que eu sempre trago um paradoxo para a sala de aula, que quando eu ponho o pensamento do Paulo Freire, né, que ele combate a questão da discriminação, e aí eu também cito o professor Everton Voltaire, não concordo com o que dizes, mas defenderei até a morte a possibilidade de você falar. Aí eu digo isso para os meninos e ao mesmo tempo eu jogo o paradoxo de Popper. Então, assim, não adianta eu não ser racista, eu tenho que ser antirracista. E aí, qual o seu posicionamento? Né? Aí eu jogo, só para sintetizar, que eu boto Voltaire, eu boto Popper, eu digo, bora meninada, como é que é essa história? Então, gratidão, querida Adriana Pinheiro, gratidão, doutor Undário, professor Undário, gratidão. Gratidão, professor Everton. Gratidão a todos os educadores e educadoras presentes. Nós não estamos em loco, em sala de aula, nós estamos no ensino remoto, mas quando eu estou falando sobre educação, é um dos momentos que eu me sinto mais vivo na vida. Eu estou nesse plano para trabalhar com educação, eu tenho consciência da minha missão, né? Então vocês hoje me presentearam de uma forma gigante. Gratidão mesmo, sintam-se abraçados de forma fraterna. Nós que agradecemos. Professor Everton, suas palavras finais. Realmente, boa noite, agradecer pelo convite. Sempre é uma satisfação falar da educação. É uma missão, me sinto interagido, o olho brilha por tratar de educação e aprender e interagir com um debate tão relevante, com pessoas tão qualificadas e preparadas. Agradecer pelos comentários, pelo debate e a todo momento atrelar a metodologia dos pilares, sinceridade, zelo, respeito, justiça, cidadania e responsabilidade a nosso fazer profissional, pessoal, enquanto indivíduo. Gratidão, saudações a todos e boa noite. Eu quero agradecer aqui, né, a todos os presentes, né, nesse encontro de hoje, nessa sala de aula do Programa Justiça Escola, a todos os educadores, aos visitantes, a toda a audiência das pessoas que pararam para, né, ouvir essas reflexões dos professores, as discussões aqui trazidas, a equipe do Justiça Escola, né, que a gente, né, vocês falaram de afeto e a gente vive e se alimenta de afeto todos, do próprio NAPS. Eu quero fazer uma saudação especial aqui à minha aluna, Joana Lopes, da ABMCJ, que está aqui na sala, e eu não tinha tido ainda a oportunidade de cumprimentá-la, porque aqui tem 2 alunos meus, professor, e eu fico assim meio desconcertado na frente deles, Joana e Paulo, né? Que foram meus alunos.
A mesma turma. Da mesma turma na graduação. É uma felicidade reencontrá-los. E quem me conhece sabe que falar de educação me traz um brilho a mais nos olhos sempre. Porque eu acredito na educação, eu continuo acreditando na educação. O professor falou alguma coisa com relação às críticas, né? E é até bom que o professor Paulo Freire também tenha críticas, até para que a gente possa reafirmar, né, o seu pensamento e discutir, né, com criticidade essas ideias. O que eu lamento às vezes é as pessoas falarem do que elas não conhecem. E a contemporaneidade tem trazido muito isso, né? As pessoas são contra algo que elas ouviram falar em algum lugar, mas que elas não têm ideia de quem seja ou do que pensou. Alguém disse que não gostava, né? Então, assim, é mais ou menos aquela coisa do fenômeno do preconceito, né? Não vi, não conheço, não gosto. Então, assim, estabelece o fenômeno do preconceito de ouvir dizer. Então, assim, se quer debater, se quer discutir, se quer discordar, então primeiro conheça, né, um pouco, mergulhe no pensamento e aí a gente vai para o plano das ideias, dos debates, porque senão fica uma discussão estéril, né, fica uma discussão totalmente... e a gente tem visto muito isso nos dias atuais, né, em relação não só ao pensamento do professor Paulo Freire, mas em relação a outros pensamentos, que as pessoas estão sendo contra aquilo que elas sequer conhecem, boa parte delas. E eu, infelizmente, tenho no dia a dia a oportunidade de conhecer muita gente com esse pensamento. Então, assim, fica difícil de dialogar com quem não conhece aquilo que ela está se contrapondo, né? Então, e tem uma coisa né, dessa autonomia do Paulo Freire que eu acho muito interessante, quando ele fala de amadurecimento, né, que ele diz que essa autonomia, quer dizer, é um amadurecimento do ser para si, e que ela é processo, né? E que ela é processo, quer dizer, é um vir a ser, quer dizer, ela é permanente, é aquilo que o professor falou, né? Enquanto a vida há aprendizado, enquanto a existência há reflexão, há pensamento. E eu digo muito isso em vários espaços que eu tenho a oportunidade de falar, quer dizer, quando você, essa em conclusão, essa incompletude, ela é necessária. Essa incompletude, a consciência dessa incompletude é o que nos move, né? Se nós fôssemos absolutos e completos, né, nós não tínhamos mais razões de estar aqui fazendo nada. Eu sempre digo, quando alguém não tem mais o que aprender, ela já pode morrer, porque ela não tem mais nada a aprender. Então, em todas as etapas da vida, quando você não tem mais nada a aprender, quando você não tem esse jogo frequente que a vida nos provoca diariamente de emoções, de extremas alegrias, de frustrações, de decepções, de satisfações, quando você não tem esse caldeirão de emoções, né, sempre presente no seu dia a dia, não faz mais sentido a sua existência, porque viver é ter a consciência dessa inconclusão enquanto ser incompleto, né? E por final eu queria, né, só enfatizar, agradecendo mais uma vez, né, de coração, né, com extrema gratidão a participação, principalmente dos debatedores, a presença de todos aqui. E aí eu fico com o pensamento, né, de Paulo Freire, de que a educação, né, sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela tampouco a sociedade muda. Então, assim, que a gente continue acreditando na educação, que a gente continue se pautando pela,
né, pelos nossos espectros de valores, né, e nossa pauta ética, enquanto ser vivente, enquanto educador, para que a gente possa, ainda que nesse processo, né, lento, a gente possa estar lutando para a construção, né, dessa educação inclusiva, dessa educação transformadora, dessa educação de pensamento crítico, dessa educação de consciência da sua, né, da sua existência, dessa educação humanizada, né, para que a gente tenha e que a gente nunca desista, né, desse propósito, nunca desista de sonhar, né, aproveitando até que, né, a gente está breve aí chegando, né, mais o início de uma primavera. Então, já dizia aquele poeta russo, Leon Tolstói, a primavera é tempo de planos e projetos. Então, que a gente possa, né, começar de novo, mais uma vez, né, e acreditar, né, que né, o sol volta a brilhar e que as flores nascerão de novo e que o mundo, né, realmente pode ser transformado e pode ser melhor no futuro. Então, obrigado a todos, vou me despedindo por aqui. Boa noite a todos e até uma próxima oportunidade nas nossas tardes do programa Justiça Escola.